Olá, eu sou o professor Luardo. Vamos começar agora a dilatação superficial para continuar o nosso estudo de termologia. Vem comigo. Dilatação superficial. Os corpos vão ser aquecidos ou resfriados, mais umas vezes eles vão aumentar ou diminuir o seu comprimento, seu tamanho, sua área, seu volume, né? Só que agora, quando for superficial, cuidado com essa palavrazinha aí, ó. O aumento ou a diminuição vai ser principalmente na área do corpo. A área é a mesma cor de superfície, beleza? Bora continuar. Os principais sólidos que vão aparecer nas questões, ó, vai ser uma placa, uma chapa, um disco. As unidades de medida, milímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, dependendo do problema você vai ter que transformar, né? Mas geralmente vão ser essas aí, ok? E aqui eu trouxe a imagem de um azulejo, de um piso, na sua casa deve ter algum, né? Para você olhar para essa partezinha aqui. E esse tipo de calçada aqui, ó, que tem essa divisãozinha aí com seixo. Para que serve isso, galera? Beleza? Essa separaçãozinha aí é para quando justamente a superfície do azulejo ou da calçada aumentar ou diminuir, ter para onde aumentar, ter esse espaçozinho de acréscimo para que não ocorra rachaduras. Vamos supor que essa calçada aqui, ó, já que ela não tem o seixozinho, a divisão, ela rachou. Se tivesse tido esse seixozinho aí que aparece, essa divisãozinha, não teria rachado porque teria para onde ela crescer. O nome desse espaçamentozinho, anota aí, chama-se junta de dilatação. Beleza? Agora vamos observar essa área aqui, ó, esse retângulo aí, o quadrado, tanto faz, viu? Ele vai ser aquecido ou resfriado. Nesse caso, nós vamos aquecer ele. As moléculas do corpo dele vão agitar mais, vão ocupar um espaço maior, vai aumentar em duas dimensões, ó. Então vai ficar nesse tamanho verde aí, ó. Tinha esse tamanho amarelo, que eu chamo de área inicial. No nosso caso aqui, ele foi aquecido. As moléculas pegaram um espaçamento maior, ele dilatou e ficou nessa dimensão aqui, beleza? Esse amarelinho, área inicial. O tamanho que ele ficou, que eu desenhei de verde aí, vamos chamar de azão, área final. Lembre-se que se você aquece um corpo, aumenta a temperatura, o volume dele, a área dele, nesse caso aqui a superfície, aumenta. E se você resfria, a superfície ou a área diminui. Beleza? Vamos lá. Então, essa área final, que eu desenhei de verdinho aí, vai ser o quê? A área inicial, que eu chamo de A0, mais o tanto que a área aumentou, variação da área, beleza? Então, não esquece disso. A equaçãozinha que você vai usar bastante na superficial, parece com a da linear, vai ser essa, ó. Variação da área é igual a área inicial vezes esse beta aí, não é um B, vezes ΔT. Que a gente vai entender passo a passo agora o que é cada um desses. Vamos lá? Ó, tá aqui nossa equaçãozinha, beleza? Pessoal, quanto maior for a área inicial do objeto que você vai aquecer, quanto maior for, olha, beta, coeficiente de dilatação superficial, o beta agora é superficial, área é superfície, e quanto maior for o acréscimo de temperatura, a variação, né? Tá aqui os dados da nossa equaçãozinha, as variáveis, então, são proporcionais, né? Quanto maior for tudo isso aí, maior será a variação na área, mais vai aumentar o corpo, beleza? Agora eu vou chamar a atenção para o nosso coeficiente aqui, o beta. Ele depende do material que o corpo é feito, ok? Igual o alfa da linear, nosso beta depende do material. E ele é duas vezes o alfa. O alfa é em uma dimensão, comprimento. O beta são duas dimensões, é uma área, uma base vezes uma altura, por exemplo. Então, beta, duas vezes alfa. Guarda isso aí. Essa aqui é a nossa dilatação superficial, nossa equaçãozinha. E não se esqueça, ela depende da área ou da superfície, que são a mesma coisa. Beleza? Agora faremos alguns exercícios sobre dilatação superficial para você fixar melhor o conteúdo. Bora continuar? Ó, um corpo com área 2 metros quadrados, aí a área inicial, na temperatura de 20 graus Celsius, ele é aquecido, ó, e vai chegar a 120 graus Celsius. De 20 para 120, aumentou, variou 100 graus Celsius. Só que sua área aumentou 40 centímetros quadrados. A tabela abaixo mostra o coeficiente de dilatação linear de 5 materiais. Tá a tabela aí, ok? O material em questão, tá a questão aí, é cobre, ferro, concreto, latão ou ouro. A questão deu uma tabelinha com os coeficientes linear, cuidado, eles são o nosso alfa, beleza? Então vamos resolver a questão.
Os dados. A área inicial, a questão diz 2 metros quadrados. Beleza? A temperatura aumentou de 20 para 120, ou seja, teve um acréscimo de 100 graus Celsius. A variação na área foi 40 centímetros quadrados, e a questão que é o quê? O nosso alfa. Se eu souber qual é o alfa, eu vou lá para a tabelinha e sei qual é o elemento, o material. Tudo bem? Vamos lá, então. Vou seguir. Agora, observe, ó, a área está em metro quadrado, a área inicial, e o aumento está em centímetro. Eu não posso trabalhar metro e centímetro. Ou os dois são metro, ou os dois são centímetro. Tem que transformar um aí, viu? Agora, observe, ó, de centímetro quadrado para metro quadrado, você sempre faz o quê? Divide por 10.000. Vou transformar esse 40 centímetros quadrado em metro quadrado. Ó, vou pegar aqui o 40, dividir pelos 10.000 para transformar. Vai dar o quê? 0,004 metros quadrados. Se você dividir 40 por 10.000, a resposta é essa. Então, no lugar da variação da área, você vai colocar isso aí. A equação que estudamos, superficial, é essa. A variação da área, acabamos de calcular aqui em metro quadrado, já botei aqui já. Nossa área inicial, 2. O beta, eu não sei, vou repetir. Se eu souber o beta, eu calculo o alfa, né? Eu tenho que saber o alfa para saber qual daqueles elementos eu vou ter que marcar. A variação de temperatura, 100. Tudo bem? Agora é só fazer continha. Vamos começar aqui, ó. 2 vezes 100. 2 vezes 100, 200. Então, repete aqui o beta, né? Igual a 0,04. Multiplicando. O 200 está multiplicando, passa para o outro lado como? Dividindo. Ok? Vai ficar assim, ó. Beta é igual a 0,04 dividido por 200. Se você efetuar essa divisão aí, a resposta que você vai achar, ó, 0,00002. E a unidade de medida do beta, graus Celsius a menos 1. Professor, mas eu tenho que saber o alfa. O beta não está naquela tabelinha. Naquela tabelinha tem o nosso alfa. Vamos lá. Então, você aprendeu que o beta são 2 dimensões, né? É uma área, 2 vezes o alfa. Esse 2 passa para o outro lado aqui, ó. Dividindo, está multiplicando o alfa. Fica assim, ó. Alfa igual a beta sobre 2. Então, nosso alfa, que está na tabelinha lá, é igual... Nosso beta que a gente acabou de achar, tudo isso dividido por 2. Se você efetuar essa divisão aí, ó, 0,00001. Voltou, ó, se você contar 4 zeros mais o número 1, voltou 5 casas. Então você pode escrever isso aí da seguinte forma, em potência de base 10. 1 vezes 10 é menos 5. Esse menos 5 indica quantas casas eu voltei. Beleza? Então, se o alfa é esse aí, volta aqui para a questão, a unidade é essa, eu vou querer saber qual dos elementos tem aquele alfa lá, aquele coeficiente linear. Nós achamos que o alfa é 1 vezes 10 a menos 5, acabamos de fazer isso. O alfa que tem, o elemento que tem esse coeficiente é o concreto. Portanto, nossa resposta, letra C, concreto. Tudo bem? Vamos encerrar a videoaula com mais uma questão que eu escolhi, pessoal. Essa aqui, ó. Um quadrado de lado 2 metros, tá nosso quadradinho aí, é feito de material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a esse valor. Determine a variação de área deste quadrado quando ele for aquecido, aumentar a temperatura em 80 graus Celsius. Nosso quadrado está aí, como a questão disse, ó, a área inicial tem 2 metros de lado, todos os lados são iguais, é um quadrado, ok? Ele vai ser aquecido, aumentar 80 graus Celsius a temperatura dele, vai dilatar e vai ter essa área final, beleza? Agora observe, antes a área inicial que ele tinha era igual a quanto? Ó, a área de um quadrado, lado ao quadrado, ou base vezes a altura, como você queira, fica 2 metros, vezes 2 metros. Então, a nossa área inicial, 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Essa é a área inicial do quadrado. Ele tinha 2 metros de lado, foi aquecido e aumentou. Beleza? Galera, essa nova área aí, que eu chamei de azão, área maior, vai ser a área que ele tinha antes, que é os 4 metros quadrados, mais o tanto que ela aumentou. Então, vamos resolver o problema agora. Os dados. Área inicial, calculamos agora há pouco. Beta, está lá na questão. A temperatura variou, aumentou quanto? 80 graus Celsius. Então, a questão, esses são os dados. A questão que é o quê? A variação da área. Quanto que essa área aumentou aí? Nossa equaçãozinha está aqui, mais uma vez. A nossa área inicial vai ser o quanto? 4, né? Vezes nosso beta, 1,6 vezes 10 menos 4, vezes o aumento da temperatura, que é 80 graus Celsius. Muita gente tem dificuldade quando chega aqui, ó. Vamos aprender isso rapidão. Você vai multiplicar primeiro esse pessoal que não tem expoente, né? Só as bases aqui, ó. 4 vezes 1,6. Vai multiplicar também
vezes 80. Já pode fazer isso direto. Ó. 4 vezes 1,6 vezes 80. Essa resposta aí, essa multiplicação, 512. Agora você repete a potência de base 10. Galera, esse menos 4, que é o expoente, quer dizer que essa base aí, esse inteiro aí, 512, vai voltar, vão voltar 4 casas. Ó. Volta 4 casas. O expoente é menos 4, menos está voltando, né? A variação da área vai ser, portanto, 0,0512. Observe que eu voltei 4 casas. Uma casa é o 0, a outra é o 5, a outra é o 1, a outra é o 2. Essa é a variação na área que vai acontecer naquele nosso quadrado. Ok, pessoal? Terminamos mais uma aula sobre termologia. Essa aqui foi a dilatação superficial. Obrigado para quem ficou até aqui comigo.